5, a partir do primeiro verso. Estamos caminhando para a reta final da exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. O Senhor tem falado muito ao meu coração, me ensinado grandes verdades, lembrando que nós temos sempre o objetivo com essas exposições fazermos aplicações práticas na nossa vida, para que não seja apenas conhecimento histórico a respeito da igreja, que também é importante, mas que possa ser mais do que isso. Livro dos Atos, capítulo 25. Vamos fazer a leitura em pé, o trecho não é tão longo. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra esse homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser julgado ali por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Feche seus olhos, sobre sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração, porque vamos Osmar fazer essa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus nosso Pai, glória a Ti, em nome de Jesus, queremos agradecer por estarmos aqui hoje nesta escuta de adoração e louvor ao Teu Santo Nome. Venha neste momento abençoar o pastor que estará trazendo a Tua palavra. Fale através dele, Pai, traga a Tua mensagem, Pai, para que ela possa encher os nossos corações e nos conceder, Pai, as Suas bênçãos. Fica conosco e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentados. Há momentos na nossa vida em que precisamos tomar uma decisão drástica. Precisamos decidir. A verdade é que todos os dias, a todos os momentos, nós tomamos decisões. Mas a maioria das decisões que tomamos são corriqueiras, são de rotina, fazem parte do nosso cotidiano. Mas às vezes algumas decisões drásticas se impõem e precisam ser tomadas. As decisões rotineiras, nós já nos acostumamos com elas. Por exemplo, o despertador, o rádio relógio, quem ainda tem rádio relógio? Né? Quando o rádio relógio acorda a gente de manhã, a gente tem que decidir: vou dormir mais um pouquinho ou vou levantar? E aí você decide levantar, você precisa decidir também que roupa vai vestir, e assim por diante, o dia inteiro, a todo instante. Temos decisões, e vamos tomando decisões. E quando decidimos não tomar decisão alguma, isso também é uma decisão. Decidir não decidir também é uma decisão. Então é algo de que nós não conseguimos escapar. Mas às vezes decisões drásticas são necessárias, se impõem. Às vezes são decisões que podem mudar o curso da nossa vida.
podem mudar o curso da nossa história, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de emprego, decidir casar, decidir não casar, decidir ter filhos ou decidir por não ter filhos, decidir qual profissão seguir, decidir entregar a vida a Cristo, decidir batizar, decidir não se batizar, decidir estar no culto, decidir não ir ao culto. Muitas decisões se impõem e algumas fazem todo sentido e podem fazer toda a diferença na nossa vida. Esse texto que nós lemos é o relato de uma mudança que teve no governo durante a prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Paulo permaneceu preso sob a guarda, sob a tutela de Félix durante 2 anos. E após esses 2 anos, há uma mudança no governo daquela região, na província romana da Judéia. Cesareia era quartel-general do governo, era a sede do governo, e assume no lugar de Félix Pórcio Festo. E Festo, ele vem para assumir o lugar de Félix por causa da corrupção em que Félix havia se metido. Félix havia trazido muitos problemas, o governo dele não foi bem, e ele é chamado a Roma para prestar esclarecimentos. Se não fosse o seu irmão interceder por ele, teria sido condenado à morte. Mas o irmão de Félix era amigo do imperador, e por causa da intercessão do seu irmão, ele não é morto, de acordo com os escritos de Flávio José, historiador do primeiro século, da época de Jesus. E Festo, então, ele assume o governo, ele vai até Cesareia. Festo, segundo conta também a história, é um homem bem mais competente, bem mais justo do que Félix, embora fosse muito firme como governante, controlava com mão de ferro a província da Judéia, mas um homem mais íntegro, menos corrupto, ou talvez nem havia sido, nem praticasse tanta corrupção, um homem mais equilibrado do que Félix havia sido. Só que o seu governo na Judéia dura apenas 2 anos, e ele morre. E quando ele chega, ele resolve se inteirar de todos os assuntos da província, e ele vai até Jerusalém, que era a capital religiosa daquela província, o lugar mais importante daquela região. E quando ele chega lá, os judeus solicitam a ele que resolva a causa do apóstolo Paulo em favor deles, porque já havia se passado 2 anos, Paulo estava preso, e Festo não atende a solicitação deles, diz que Paulo permaneceria preso na cidade de Cesareia e que o julgamento seria lá. E ele então encaminha aquelas pessoas para estarem até lá, e quando os acusadores chegam para tratar do assunto, Festo, não querendo se indispor com os judeus, ele fica meio que em cima do muro, e isso obriga o apóstolo Paulo a tomar uma decisão drástica no seu processo. Nossa proposta é olhar para essa mensagem, para esse relato, para essa história hoje, é analisar esses acontecimentos narrados e refletirmos um pouco sobre o que eles podem nos trazer de lições a respeito das nossas decisões e do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Deus tem propósito para nós, amém, irmãos? Amém. O Senhor tem um propósito para cumprir através da nossa vida. E o Senhor tem promessas também, que Ele quer cumprir na vida nossa. Quando a gente olha para o texto, a gente começa sendo informados de que Festo assume, nos versos 1 a 3, o governo ali, ele vai até Jerusalém para se inteirar dos assuntos da província, e o que ele encontra ali é um grupo de pessoas com um ódio persistente. 2 anos já havia se passado e todo mundo tinha esquecido. Paulo já estava 2 anos preso. Talvez em 2 anos fosse tempo suficiente para esquecer aquilo tudo, esquecer aquele ocorrido, esquecer aquele incidente no templo. O sumo sacerdote nem era Ananias mais, já era o tal de Ismael. Não era, muitas coisas haviam mudado, muita coisa pode mudar em 2 anos. Mas o ódio daquele povo não passou em 2 anos. O
o fundamentalismo, a religiosidade, a violência, a amargura, a mágoa, ela permanecia. E quando eles recebem um novo governador, quando eles recebem um novo governante, um governante talvez que pudesse dar novas condições, trazer novas perspectivas, novas atividades e tratar a província de uma forma melhor do que Félix, antes de construir qualquer coisa nesse sentido, a preocupação maior deles era o caso do apóstolo Paulo, que já estava preso fazia 2 anos, por causa de uma acusação que não tinha nem pé nem cabeça. E a vontade deles era que Paulo fosse trazido a Jerusalém para ser emboscado e morto no caminho. Um ódio persistente, um ódio que não se apaga, um ódio que não acaba, um ódio que não é aplacado. 2 anos se passaram. Eu creio que a igreja de Jerusalém continuou trabalhando, os irmãos continuaram pregando, o evangelho continuou sendo praticado, vivido, pregado naquela cidade. Mas as pessoas não ouviram o evangelho naquela cidade, elas não prestaram atenção na obra de Deus que estava sendo realizada ali e continuaram com aquele ódio no coração. A primeira coisa que nós nos deparamos nesse texto é com um ódio persistente. A segunda coisa que nós vemos aqui é uma decisão providencial. Nos versos 4 a 6, quando os judeus pedem a Festo que ele traga Paulo a Jerusalém, Festo, direcionado pelo Espírito Santo para que Paulo não caísse nessa emboscada, mesmo sem saber, ele é um agente da providência de Deus para manter Paulo em segurança, manter Paulo a salvo na fortaleza de Cesareia, no palácio do governo, dizendo: olha, eu não vou permitir que venha ninguém para cá. Se vocês querem acusar esse homem, acusem-no lá em Cesareia, diante do tribunal, e escolham quem estiver habilitado e podem me acompanhar, mas eu não vou fazer a vontade de vocês e nem atender esse pedido. Havia uma armadilha, havia uma emboscada, e essa decisão de Festo é providencial para proteger o apóstolo Paulo, para que o propósito do Senhor fosse cumprido na vida dele. Deus tinha o propósito de que Paulo fosse testemunhar em Roma. Paulo não poderia ser morto em Jerusalém. Paulo não poderia sofrer essa emboscada no meio do caminho. Paulo não poderia deixar de cumprir o plano do Senhor para a vida dele. E aí então, Festo é um instrumento do Senhor para manter Paulo naquele lugar. Verso 7, nós vemos aqui os judeus continuando com as suas acusações infundadas. Eles acusam Paulo de 3 coisas. Na defesa do apóstolo Paulo, a gente vê que aqui eles acusam o apóstolo Paulo de transgredir a lei dos judeus, de profanar o templo e de se rebelar contra o império. Paulo está sendo acusado de sacrilégio, Paulo está sendo acusado de profanação do templo, Paulo está sendo acusado de herege e está sendo acusado também de rebelde. E eles vêm e apresentam essas acusações. Olha, esse homem prega contra a lei dos judeus, ele está tentando implantar uma nova religião, está tentando criar um novo movimento. Olha, esse homem profanou o nosso templo. Olha, esse homem é um rebelde, ele prega que existe outro rei a não ser César. E eles fazem todas essas acusações, porém não havia provas. Não havia prova alguma a respeito disso. Se não havia prova 2 anos antes, quando a primeira acusação foi feita, muito menos agora. Depois da poeira baixada, depois do caso meio que esquecido por muita gente, apenas aquele grupo estava ainda com aquele veneno latente no coração, mas a maioria do povo talvez tivesse até esquecido disso. E no verso 8 aqui, o apóstolo Paulo fala da sua inocência. Ele fala: não cometi nenhum pecado. Eu não cometi um pecado contra o templo, eu não cometi pecado contra a lei dos judeus, e muito menos contra o pecador. Quando a gente lê o livro de Atos, como nós estamos fazendo, e estudando cada texto, a gente vê que em momento algum o cristianismo foi uma rebelião contra o Império Romano. Os judeus até queriam que Jesus fosse o rei que viesse para derrubar os romanos, para estabelecer um novo reino, um reino político, para que Israel estivesse de novo em evidência, mas Jesus não veio para isso. O reino dele era o reino eterno, não era o reino desse mundo. E o apóstolo Paulo, sendo um seguidor de Cristo, também não era um rebelde contra o governo. Ele não era alguém que estava querendo derrubar o imperador ou aplicar um golpe de Estado.
mas ele era um servo de Cristo, ele era um servo do Senhor. Diante da defesa do apóstolo Paulo, que nós vemos no verso 9, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar, que Festo então se vê numa situação difícil. Ele não quer chegar contrariando os judeus. Aquela província era um barril de pólvora prestes a explodir. Qualquer faísca poderia fazer explodir uma guerra, o que de fato aconteceu alguns anos mais tarde, o que terminou com a destruição de Jerusalém, do templo, e com a morte de muitos judeus, e aqueles que não morreram foram expulsos da cidade. E o templo até hoje não foi erguido de novo, tem só um pedacinho dele lá, que é chamado de Muro das Lamentações. Mas o governador agora ele se vê vacilante, Festo fica sem ter como tomar uma decisão. E ele não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, não quer condenar o inocente, mas também não quer desagradar os judeus. É um homem vacilante, é um homem que, tendo condições de tomar uma decisão, não toma. E ele então chega para o apóstolo Paulo e fala assim: vamos tentar levar você lá para Jerusalém, vamos tentar levar você para ser julgado lá, eu julgo você lá, e a gente agrada os judeus e resolve o seu problema. Vamos tentar dessa forma. Mas aí nos versos 10 e 11, Paulo sabia que o destino dele era Roma, não Jerusalém. Paulo tinha tido uma visão de Cristo, e o Senhor disse a ele assim: Paulo, você testemunhou em Jerusalém, da mesma forma como você testemunhou aqui, é necessário que você testemunhe também em Roma. Irmãos, muitas vezes nós somos levados a tomar um caminho contrário daquele que é o caminho de Deus para nós, que nós já sabemos que é o caminho do Senhor para nós. Paulo sabia disso. E quando Festo diz a ele assim: olha, vou te levar a Jerusalém, Paulo falou assim: não, meu destino não é Jerusalém não, vou ir para o outro lado. É um texto bíblico lá no Antigo Testamento, eu sou muito ruim com referência. Conheço alguns textos, mas bem complicado com referência. Mas tem um texto em que o Senhor manda um jovem profeta ir até, não me lembro certo se é Israel ou Judá, para levar uma mensagem para o rei. E Deus fala claramente para aquele profeta: você vai por um caminho, você entrega a mensagem para o rei, não volta pelo mesmo caminho que você foi, não come nada em lugar nenhum, não cumprimenta ninguém no caminho, não entra na casa de ninguém. E aquele profeta vai, entrega a mensagem para o rei e quer ir embora. Mas naquela região tinha um profeta velho, um profeta que talvez ele tivesse aposentado. E alguém chega para aquele profeta velho, se ele não faz memória, um dos seus filhos, diz a ele: olha, apareceu um profeta jovem, o profeta veio de você essa mensagem para o rei, ele está indo embora. Então o profeta velho corre atrás do profeta novo, o profeta jovem olha, e diz a ele: olha, vem comigo até a minha casa, eu vou preparar um banquete para você. A gente faz um churrasco lá e a gente conversa um pouco sobre essa mensagem que Deus te entregou para entregar no rei. O profeta jovem fala assim: olha, eu não posso ir para a sua casa, eu tenho uma missão, Deus me mandou vir entregar a mensagem e voltar, eu não posso estar na casa de ninguém, não posso comer nada, não posso falar com ninguém. Mas aí o profeta velho fala assim: não, rapaz, olha, isso é mais experiente que você. Deus também apareceu para mim. E Deus apareceu para mim, ele veio e falou comigo, ele disse que mudou de ideia, na minha casa você pode entrar. Mentira. E aí aquele jovem perde o foco do seu propósito, ele volta e entra na casa do profeta velho. E quando eles estão à mesa, aí sim Deus fala através do profeta velho: fala assim: olha, você me desobedeceu, e isso vai te custar caro. E aquele moço não tem que ir embora, ele morre no caminho, porque não se atentou a obedecer o propósito de Deus para ele. Paulo talvez conhecesse essa história ou não sabemos, mas ele sabia que o caminho dele não era de volta para Jerusalém, era para Roma. E aqui aparece a oportunidade de Paulo ir para Roma de uma forma bem rápida, porque todo cidadão romano tinha o direito de ser julgado pelo imperador. Quando uma situação não se resolvia, o cidadão romano poderia apelar para o imperador. E Paulo diz assim: olha, eu não vou para Jerusalém coisa nenhuma, eu estou diante do tribunal de César, e se o Senhor não quer me julgar aqui, então eu apelo para César. E aí então
Festo não vê outra situação diante desse apelo corajoso do apóstolo Paulo, dessa sua decisão de apelar para César, e ele coloca o fim, então, toda aquela questão e encaminha Paulo, diz assim: já que você apelou para César você irá. Muito bem, essa é a história. Esses são as características, os ingredientes dessa nossa história. E o que isso pode nos ensinar? O que nós conseguimos aprender lendo esses versos aqui da palavra do Senhor? Primeira coisa que eu e você precisamos tirar de lição desse texto aqui, talvez haja muitas outras, mas nós vamos compartilhar 3 lições importantes que nós devemos, com base nesse texto, aplicar na nossa vida. A primeira delas é cuidado com o ódio, porque ele é resistente e ilusório. Irmãos, se nós abrirmos espaço para o ódio no nosso coração, ele vai fazer com que a nossa vida azede, o nosso coração fique amargurado, ele vai fazer com que nós percamos a visão da realidade das coisas. Quando o ódio toma conta do coração, a gente não consegue enxergar outra coisa, a gente não consegue fazer outra coisa, a gente não consegue pensar em outra coisa. Aquilo vai nos afligindo, vai nos aprisionando. O ódio é uma prisão. E quando isso vem dentro da nossa vida, a gente perde completamente a noção das coisas. A gente perde a noção da realidade, a gente perde a noção do que é justo, a gente perde a noção do que é certo, do que é errado, a gente perde a noção do propósito, a gente esquece até quem a gente é. E nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos clamar ao Espírito Santo, clamar ao Senhor, para que não abramos espaço no nosso coração para o ódio, para que não abriguemos esse sentimento tão ruim na nossa vida. A gente vê nesse texto pessoas religiosas, pessoas que conheciam os 10 mandamentos, que conheciam a lei de Deus, que praticavam a lei, que queriam ser zelosas, mas que deixavam o ódio entrar no coração. 2 anos depois, já queriam matar o apóstolo Paulo. Talvez nós precisemos hoje limpar o nosso coração de ódio que está acomodado já faz muito tempo, precisa ser arrancado. Só existe um caminho: o perdão. O caminho é o perdão. O perdão, irmãos, não é que a pessoa vai deixar de ser culpada pelo que fez, mas perdoar é decidir não cobrar a conta mais. É decidir deixar para lá. É decidir não cobrar a ofensa, não retribuir. Não perdoar significa tomar uma dose de veneno todo dia esperando que outra pessoa morra. Sabe você pegar todo dia uma dose de veneno e beber achando que outra pessoa vai morrer, não você? A falta de perdão faz isso. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico muito triste que gente que poderia estar desfrutando do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação, do poder de Deus manifestado através dos discípulos de Jesus, estavam perdendo o seu tempo, tinham perdido aqui 2 anos, planejando como iam matar o apóstolo Paulo, porque eles só queriam matar, só queriam destruir, só queriam acabar com a vida daquele homem. Um homem que não fez nada de errado, não fez nada para ninguém, não tinha cometido crime algum. Mas quando o ódio entra no coração, ele cega, ele transtorna, destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói casamento, destrói amizades, destrói carreiras, destrói tanta coisa boa que Deus nos deu para ser destruído pelo ódio. A primeira aplicação que eu quero sugerir para nós nessa noite é que nós tenhamos cuidado com o ódio. Pastor, mas quer dizer que a gente tem que ter sangue barato, tem que largar tudo para lá? Irmãos, no comércio nós precisamos ser enérgicos, sim, no comércio algumas coisas precisam ser cobradas, mas a gente precisa saber que nós somos filhos de Deus, e o ódio não pode ter espaço no nosso coração. Nós precisamos sempre optar pelo caminho do perdão, pelo caminho da graça, porque foi assim que Deus fez conosco. Deus tinha todos os motivos do universo para nos odiar, para nos jogar no inferno, nos deixar lá por toda a eternidade, mas Ele decidiu nos amar.
e uma questão muito interessante, que é muito confortante para nós. Ele não só decidiu nos perdoar, mas ele decidiu nos justificar. Irmãos, a doutrina da justificação é extraordinária. Estudando sobre isso, eu passei há pouco tempo entendendo o que é justificação. Justificação é muito mais do que perdão. Você ser perdoado significa assim: você tem uma dívida lá na venda do senhor José, na esquina. Você deve lá R$500. Você comprou aí um pão e mortadela e não tem dinheiro para pagar. Mas aí alguém vai lá na venda e fala assim: olha, quanto que o fulano deve? Deve R$500. Está aqui, ele está pago. Você deixa de dever, mas continua pobre, sim ou não? Você tem uma dívida no banco, você deve lá 10 milhões, alguém resolve pagar a sua dívida. A dívida está paga, mas você continua pobre. Você continua sem dinheiro. Você só não deve mais. A justificação é muito mais do que o perdão por causa disso. Porque quando nós somos justificados, significa que não só Deus deixou de cobrar a nossa conta, mas quando deposita na nossa conta o mérito de Cristo. Então, quando você vai na conta para olhar, você não é mais pobre. Você só não deve mais, como tem um crédito infinito disponível para que você desfrute dele por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Então não há motivo para que eu odeie qualquer pessoa, não há motivo para que você odeie, não há motivo para que nós deixemos esse sentimento entrar no nosso coração, fazer morada. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo Senhor, nós recebemos de graça todos os méritos de Cristo em nosso favor, e não há mais nenhuma condenação contra nós. Então nós desfrutamos daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus deu, daquilo que Jesus conquistou, daquilo que Jesus comprou, daquilo que Jesus pagou, daquilo que Jesus nos ofereceu gratuitamente. Por isso nós podemos perdoar, por isso nós podemos ser capacitados pelo Espírito Santo para não deixar o ódio entrar no nosso coração. Amém? Essa é a primeira lição desse texto para mim. Porque é deprimente olhar para filhos de Deus, que se diziam filhos de Abraão, seguidores de Moisés, 2 anos, e ainda não tinham deixado de lado essa vontade de matar, de destruir, de odiar. Segunda aplicação que é possível para nós nesse texto, segunda lição, é que os planos de Deus para nós não podem ser frustrados por circunstâncias adversas. O governador que conhecia o caso ia embora. Um novo governador chega. As pessoas estão tramando contra Paulo. Há uma armadilha no caminho para matá-lo. O novo governador não quer se dispor com os judeus. Os judeus querem trazer Paulo a Jerusalém para matá-lo no caminho. O governador está vacilante e não sabe que decisão tomar. Mas nada disso poderia interferir naquilo que o Senhor tinha decidido a respeito do apóstolo Paulo, a respeito da nação de Paulo e da testemunhar do mundo. Irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. E não é a chuva que vai impedir, não é o calor, não é o frio, não é a seca, não é a economia do governo, não é o presidente A, o presidente B, o presidente C, não são os senadores, nem os deputados, nem os vereadores, nem os deputados estaduais, nem o prefeito da cidade, ninguém pode. Não é a esposa, não é o marido, não é o pai, não é o filho, não é o cachorro, não é o periquito, não é o papagaio, não é o trânsito, não são os compromissos, nem as dívidas, nada pode impedir o propósito de Deus para a nossa vida. As circunstâncias adversas, elas podem sim ser usadas por Deus para nos levar até o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, para que o propósito dele possa ser cumprido na nossa vida. Aleluia. João orou dizendo assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Às vezes eu e você achamos que Deus perdeu a mão, que o Senhor está distante, que o Senhor não está vendo a nossa situação, que o Senhor simplesmente desistiu de nós, cansou da gente. Se ele fizesse isso, ele tinha toda a razão, né? Que não? Realmente algo assim: como é que Deus não cansa de mim? Como é que Deus não cansa e não desiste de mim diante dessa minha situação, esse meu caráter, dessa minha vida que eu vivo?
Continuo sempre com os mesmos pecados, com as mesmas lutas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas inconsistências, com as mesmas incoerências. E o Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos abandona. É um texto bíblico que diz assim: ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ela amamentou, todavia eu não me esqueceria de ti. O Senhor está presente. Quando Jó começa a questionar a Deus: Senhor, fiz tanta coisa certa, não fiz nada errado, sempre me dediquei a fazer tudo certinho para não ter problema. Jó chega a dizer assim: eu fiz um pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para uma virgem. Jó fala assim: Senhor, eu sou bom para caramba, não devia estar passando por isso não. E Deus fala para Jó: você acha que o que você está passando não tem a ver com o meu plano para você? E o Senhor começa assim: Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde você estava quando eu criei as grandes montanhas? Você acha que você pode ficar me perguntando essas coisas para mim? Não? E aí o Jó fala assim: eu sei que o Senhor pode fazer as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Aquilo que o Senhor tem para cumprir na nossa vida não pode ser atrapalhado por nada, nem por nós mesmos. É claro que se a gente teimar, dói mais, né? Se a gente ficar esperneando, é pior. Não é? Sabe quando você vai corrigir a criança à moda antiga, a moda bíblica? Há momentos que precisa ser do jeito da Bíblia, uma vara. Então aí você fala para o menino assim: ó, se você ficar quieto, acaba mais rápido, dói menos. Se espernear é pior. O conselho tutelar está na porta do companheiro da gente, tá bom. E hoje em dia não pode, né? Não pode. Quando os meus eram pequenos e esse método era necessário em algumas ocasiões, foram poucos, mas em algumas foi necessário. Eu dizia assim: se o conselho tutelar vier aqui, eu mando levar embora. Já que você sabe pegar, ele não leva para você. Você cuida lá, fica aqui na minha casa e eu cuido. E eu estou cuidando. Mas é isso, queridos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Deus tem um plano para nós. Aquela situação adversa toda, na verdade, estava servindo para encaminhar Paulo para onde Deus queria que ele estivesse. E a última aplicação aqui, possível nesse texto, é que a verdade deve ser sempre o lema da nossa vida. E também o lema da nossa morte. A verdade deve ser algo, deve ser sempre alguma coisa pela qual nós podemos viver ou morrer. Paulo chega diante daquela situação e fala assim: olha, eles não podem provar a acusação contra mim. Agora, se eu for culpado e tiver que morrer por causa disso, não tem problema. O problema de Paulo nunca foi morrer. Paulo tinha medo da morte. Paulo escrevendo, se eu não me engano, aos Coríntios, falou assim: para mim é muito melhor partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por algum tempo eu ainda tenho que ficar aqui com vocês. Eu tenho algo a ser cumprido. A verdade não precisa ser defendida a qualquer custo. A verdade não precisa ser vivida a qualquer custo. Seja para a vida, ou seja para a morte, seja para a punição, ou seja para os aplausos, seja pelo reconhecimento, ou seja pela crítica, a verdade precisa ser o lema da nossa vida. O apóstolo Paulo estava diante daquela situação toda e disse: não tem problema em morrer. Se eu sou réu de morte, se eu sou culpado de morte, estou pronto. Tem dificuldade com isso. Se para falar a verdade, viver na verdade, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer, eu tenho que ser perseguido, qual o problema? A vida verdadeira é a vida que vale a pena ser vivida. E nós sabemos que o cristianismo é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, por quê? Porque todos os discípulos de Jesus morreram tragicamente, pelo viés do martírio. Agora, ninguém morre por causa da mentira. A pessoa está mentindo, na hora que a coisa aperta, que prega. Ninguém vai se dispor a morrer por algo que ela não acredita e que ela sabe que é mentira. Eles morreram porque viviam na verdade.
entregaram suas vidas alegremente. Quando chega a hora do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Ou seja, ninguém vai me matar, eu estou me oferecendo. O tempo da minha partida é chegado. A palavra que Paulo usa no grego ali para partir não é o fim de uma viagem, mas é desatar a corda e sair do mar aberto. Estou voltando para casa. O reverendo Billy Grande disse para o netinho certa vez: olha, um dia eu vou dizer para você que o vovô morreu, eu não acredito. O vovô terá apenas mudado de endereço. A verdade ela deve ser o nosso lema, tanto na nossa vida quanto na nossa morte. Nós precisamos viver a verdade, precisamos falar a verdade, precisamos pregar a verdade. Às vezes nós vivemos acanhados, às vezes nós vivemos encurralados, maquiamos a verdade, omitimos a verdade, escondemos a verdade, com medo de sofrermos, com medo de não sermos reconhecidos nesse mundo, com medo de sermos hostilizados. Mas a verdade ela precisa ser defendida a qualquer preço. Portanto, eu quero concluir dizendo assim: apesar de todo o ódio daqueles religiosos contra Paulo, apesar daquelas acusações infundadas contra ele, o plano de Deus estava se realizando, mesmo em meio a todas aquelas circunstâncias. Jesus disse que ele ia para Roma. Jesus ia levar Paulo para Roma e escoltar com as despesas pagas pelo Império. Assim a nossa vida também deve ser submissa à vontade de Deus e para a glória dele. Por isso que o Senhor nos ajude a viver uma vida sempre orientada pela verdade, pelo poder do Espírito Santo, para que as nossas decisões sejam firmes e corajosas, assim como foi aquela decisão do apóstolo Paulo, de apelar para o imperador, para que aquela história se desenrolasse, e assim o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Que hoje seja o dia que nós possamos tomar algumas decisões importantes também na nossa vida. Que hoje seja o dia que nós possamos decidir tirar o ódio do nosso coração, nos submetermos aos planos de Deus e a viver pela verdade. Como desafio, ficam algumas perguntas para nós nessa noite. Eu gostaria que você meditasse sobre elas. Se puder, feche seus olhos sobre a sua cabeça. Há alguma raiz de amargura que precisa ser eliminada do nosso coração hoje? Você que nos acompanha à distância, será que hoje não é o dia oportuno para você perdoar alguém? Para você pedir para que o Senhor tire essa mágoa do teu coração, o ódio, a tristeza, a angústia, coisas que estão te fazendo sofrer, te fazendo penar, talvez um sentimento de culpa. Eu quero dizer que Jesus já levou lá na cruz todo o castigo. Jesus já sofreu o castigo das pessoas que nos ofenderam. Jesus já sofreu o castigo que nós merecíamos por termos também ofendido ao Senhor. Jesus já sofreu na cruz aquilo que precisava ser pago. Tudo está consumado. Por isso, se há alguma raiz de amargura hoje que precisa ser eliminada, busque o Senhor, entregue sua vida a Cristo. Peça perdão ao Senhor, libere perdão para quem for necessário. E seja liberto desse sentimento tão terrível, tão destrutivo. Segunda pergunta que eu gostaria de propor como desafio para nós nessa noite: será que hoje eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo para que a nossa fé seja fortalecida? Talvez você esteja passando por tribulações, por lutas, por provações, por privações. Talvez a tempestade esteja tão forte que você não consiga vislumbrar tempos de bonança. Mas eu quero dizer que mesmo em meio à tempestade, o Senhor está presente. Talvez Ele mesmo tenha levado você para o meio da tempestade. Jesus fez isso com os discípulos, ou mais de uma vez. Mandou que eles entrassem no barco e entrassem no mar, simplesmente para fazê-los passar por uma tempestade.
porque era lá na tempestade que a fé deles seria fortalecida, lá na tempestade que eles veriam a manifestação do poder de Deus sobre a natureza, fazendo com que o vento e o mar se aquietassem. É justamente no meio da tribulação e da tempestade que você e eu podemos experimentar o maior de todos os milagres do Senhor. Alguém já disse que o ingrediente básico para um milagre é a impossibilidade. Então não desanime, não perca a fé, não perca a vontade, não perca o desejo, não perca o ânimo. Continue buscando, continue clamando, continue crendo. Que o Espírito Santo possa ajudar a mim e a você hoje, para que a nossa fé seja fortalecida, mesmo em meio às tribulações. E a última pergunta proposta para nós nessa noite é se por acaso eu e você não precisamos hoje do poder do Espírito Santo para que tenhamos a coragem de defender a verdade a qualquer custo. Martim Lutero escreveu: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós precisamos ser mais corajosos. Falávamos hoje pela manhã aqui na escola bíblica que durante muito tempo foi pregado o Evangelho da cura divina. Nós cremos que Jesus cura, cremos nisso piamente, mas nós cremos que o Evangelho não pode ser uma mensagem inicial de que as pessoas têm que vir a Cristo para serem curadas. Porque hoje as pessoas têm muitos outros meios de serem curadas. Elas têm médico, elas têm plano de saúde, tem remédio, tem tudo à disposição. Nós falávamos ainda que muitas vezes usávamos como isca para atrair as pessoas ao Evangelho a mensagem da prosperidade. As pessoas estivessem passando fome, dificuldade, Jesus poderia suprir as necessidades das pessoas. Mas principalmente nós aqui no contexto onde nós estamos, ninguém está passando fome, todo mundo recebe auxílio do governo, recebe alimento, recebe roupa, ação social. Se Jesus é aquele que cura a enfermidade e alimenta e cuida das necessidades das pessoas, as pessoas têm mais opções além de Jesus. Mas a verdade do Evangelho é que as pessoas estão perdidas. Aquele que não entregou a vida a Cristo seja para o inferno. E a menos que se arrependa e entregue a vida a Jesus, estará eternamente perdido. Ainda que tenha dinheiro, que tenha saúde, que esteja bem alimentado, que tenha condições boas financeiras, seja rico, milionário, bilionário. Se não tiver se arrependido dos seus pecados, está eternamente perdido, condenado ao inferno. É esse evangelho que nós precisamos ter coragem de pregar, irmãos. É esse evangelho que nós precisamos ter coragem de anunciar. O evangelho da salvação. Porque isso as pessoas não podem comprar. Isso as pessoas não podem conquistar com o seu próprio esforço. É graça. E nós precisamos, como igreja do Senhor, nos levantar com essa mensagem, que é o Evangelho da verdade, o Evangelho que Jesus pregou, é o Evangelho que João Batista pregou. Ainda que pessoas sejam abençoadas, prosperem, sejam curadas, libertas, transformadas, o que elas mais precisam de arrependimento. Se você está nos ouvindo, aonde quer que você esteja, não entregou sua vida a Cristo ainda, saiba que você corre o risco de partir para a eternidade sem salvação e ficar longe de Deus para sempre. Arrependa-se hoje dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus. Desça as águas do batismo, faça uma aliança com Ele através do batismo. Tenha o seu nome escrito no livro da vida e a certeza da salvação. E isso você recebe de graça, pela graça. E não há dinheiro nenhum que possa comprar.
Então a última pergunta que fica para nós é essa: será que nós precisamos um pouco mais de coragem para nos posicionarmos e anunciarmos toda a verdade às pessoas que estão perdidas? Porque Jesus é muito mais do que alguém que conserta casamento, que cura e que alimenta. Para essas coisas, as pessoas têm outras opções para a salvação. Só Jesus é o caminho. Só Ele é a verdade. Vamos ficar em pé, vamos orar? Gostaria que você orasse sobre essas questões. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a ti, Deus. Senhor, ajuda-nos, Pai. Senhor, se houver qualquer raiz de amargura no nosso coração, que o Espírito Santo nos revele isso nessa noite. Mostra-nos, ó Deus, o que precisa ser tirado, o que precisa ser arrancado da nossa vida. Capacita-nos, ó Senhor, a perdoar, a pedir perdão. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos na verdade do Evangelho, sem hipocrisia, sem falsidade, com o coração totalmente quebrantado, submisso à tua vontade, Senhor. Queremos, ó Deus, nos submeter aos teus planos, porque eles não podem ser frustrados. As situações adversas não podem, ó Senhor, fazer com que a tua vontade para a nossa vida seja anulada. Antes, ó Senhor, muitas vezes elas são os instrumentos que vão nos levar para o centro da tua vontade, Pai. Ensina-nos a compreender, a enxergar, nos dê fé, nos dê, Senhor, confiança, nos dê, Senhor, capacidade para crer, para viver de acordo com a tua vontade, vivendo na verdade, vivendo para a tua glória, manifestando o teu amor, Senhor, anunciando a tua palavra, ó Deus bendito, falando, Senhor, do Evangelho da cruz, que é o que salva. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós não queremos ser aqueles religiosos, ó Deus. Nós não queremos ser aquelas pessoas com o coração cheio de ódio, depois de 2 anos ainda querendo matar, ainda com um discurso vazio, falso, acusando, condenando, querendo destruir. Senhor, nós não queremos ser assim. Queremos ser teus filhos, andar na verdade, a qualquer custo, viver para a tua glória. Obrigado por nos receber aqui mais desta vez, Senhor. Obrigado por nos permitir cultuar o Senhor, adorar o teu nome. Obrigado por falar conosco. Leva-nos debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Sentai-vos, faça sua oração.